Hoje a gente vai mergulhar em um universo que está o tempo todo sob os nossos pés, mas que a gente raramente para pensar de verdade: o solo. Vamos descobrir juntos que ele é muito, mas muito mais do que só terra. Se preparem para desvendar os segredos que o chão esconde. Pois é, o que será que existe de verdade aí embaixo? Não é só um lugar firme para a gente pisar, não. É um mundo pulsante, um ecossistema super complexo que, no fim das contas, sustenta a vida como a gente conhece. Vamos explorar juntos essa camada tão fundamental do nosso planeta? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o solo não é uma coisa só. Pensa nele como um sistema vivo, super dinâmico. Ele é feito de pedacinhos de rocha, resto de plantas e animais que se decompõem, tem água, tem ar e, claro, uma infinidade de seres vivos. De minhocas até bilhões de micro-organismos em um punhadinho de terra. Ele é, literalmente, o alicerce da vida. Tá, mas de onde vem essa mistura toda? Como é que o solo nasce? Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Uma viagem de milhares, às vezes milhões de anos, para assistir a um processo lento, mas muito poderoso que dá origem a todo o solo do planeta. A palavra-chave aqui é intemperismo. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é bem simples. É o processo que quebra as rochas. Imagina só a ação sem descanso da água, do vento, do calor e do frio, e até de plantas e outros seres vivos. Todos eles trabalhando juntos para transformar rochas gigantes em pedacinhos bem pequenos. E essa formação acontece basicamente em três grandes passos. Primeiro, como a gente viu, o intemperismo quebra as rochas. Depois, a matéria orgânica, tipo folhas e galhos em decomposição, se mistura com esses fragmentos. E aí vem o toque final, a vida. Micro-organismos, plantas e animais chegam para morar ali, arejando, nutrindo e transformando essa mistura toda no solo rico e fértil que conhecemos. É uma verdadeira receita da natureza. E o mais interessante é que, com o passar dos séculos, o solo vai se organizando em camadas. Dá para imaginar como se fosse um bolo mesmo. As camadas de cima, do topo, são as mais cheias de matéria orgânica e vida, enquanto as mais lá do fundo são mais parecidas com a rocha original que deu início a tudo. Bom, se cada solo tem uma história de formação diferente, faz todo sentido que cada um tenha a sua própria identidade, né? Vamos dar uma olhada agora em quais são as características que definem a personalidade de cada tipo de solo. Uma das pistas mais fáceis de ver é a cor. Um solo bem escurão, que lembra borra de café, geralmente indica que tem muita matéria orgânica, ou seja, é super fértil. Já um solo mais clarinho, amarelado, costuma ser mais arenoso. E aqueles tons meio esbranquiçados podem ser um sinal de que ali tem bastante minerais, como o calcário. Além da cor, outras duas coisas são super importantes: a textura e a porosidade. A textura tem a ver com o tamanho das partículas do solo, se são maiores, como grãozinhos de areia, ou super finas, tipo talco. E é a textura que define a porosidade, que são os espacinhos vazios entre as partículas. Esses espaços são essenciais para deixar o ar e a água circularem. São como os pulmões do solo. E isso nos leva para uma comparação bem clássica para a gente entender na prática. Olha só, o solo arenoso tem partículas maiores, mais soltinhas, então os espaços entre elas, os poros, são grandes. Já o solo argiloso é o contrário, partículas bem pequenas e grudadinhas, com poros minúsculos. Essa diferença muda completamente como o solo lida com a água e os nutrientes. E a consequência direta disso tudo se chama permeabilidade. Pensa nela como a capacidade de drenagem do solo. O solo arenoso, com aqueles poros enormes, é super permeável. A água passa por ele, que é uma beleza, quase como numa peneira. Já o argiloso, por ser tão compacto, segura muito mais a água. Ele é pouco permeável. E entender o que é permeabilidade é o ponto-chave para a gente falar de um dos maiores desafios das cidades hoje em dia. Vamos ver agora como a nossa vida urbana muitas vezes entra em conflito direto com essa natureza do solo. Essa cena, infelizmente, é bem familiar para muita gente, né? Ruas que viram rios depois de uma chuva mais forte. As enchentes nas cidades são um problema que não para de crescer e a causa principal está literalmente debaixo do asfalto. A causa número 1 é essa: a gente cobre o solo. A gente cria uma capa de asfalto e de concreto por cima de uma terra que era viva, que era porosa. Com isso, a gente impede a água da chuva de fazer o caminho natural dela, que seria entrar no solo e ir reabastecer os lençóis freáticos. E aí, para onde é que vai toda essa água que não consegue infiltrar? Ela é forçada a correr para os bueiros. O problema é que esses sistemas de drenagem muitas vezes não dão conta do volume gigantesco de água e, para piorar,
não é raro estarem entupidos com lixo e folhas. O resultado a gente já sabe qual é. Sem conseguir entrar no solo e sem ter por onde escoar direito, a água se acumula muito rápido nas ruas. É a consequência direta de um planejamento urbano que, por muito tempo, ignorou o papel vital do solo. E isso tudo nos traz de volta ao nosso ponto de partida. A gente precisa reconhecer o solo não como um simples suporte, mas como o que ele realmente é, um sistema vivo, essencial para o equilíbrio de todo o nosso ambiente. Fica muito claro que entender como o solo funciona é urgente. Áreas verdes nas cidades não são um luxo, um enfeite. Parques, praças, jardins, eles são vitais. Funcionam como verdadeiras esponjas urbanas, que deixam o solo respirar, absorver a água da chuva e manter o ciclo da natureza funcionando, o que ajuda a prevenir desastres. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Sabendo disso, o desafio é claro. Como a gente pode repensar e redesenhar os lugares onde a gente vive para trabalhar junto com a natureza e não contra ela? A resposta, e quem sabe o futuro de cidades mais saudáveis, está literalmente debaixo dos nossos pés.